Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Ulisses Carrilho, curador da exposição Entre o Céu e a Terra, e é um prazer receber a vocês mais uma vez aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Essa exposição se dedica a pensar as religiosidades, as crenças e as fés, e isso é entendido aqui sempre no plural. A nossa exposição começa com essa belíssima tela de 1968 de um artista chamado Gerson, que imagina uma cena que pode parecer curiosa para algumas pessoas, Natal no Cosmos. Em 1968, um ano antes mesmo do homem ir à Lua, a gente inicia a exposição com essa pintura que fala sobre a corrida espacial, que fala de uma das questões geopolíticas mais importantes para o mundo naquele momento, e essa é uma maneira de sugerir para os nossos públicos a hipótese curatorial que guia o projeto Arte nas Estações e essa exposição também, que é o desmonte da ideia de ingenuidade. A gente aqui não entende que esses artistas autodidatas são mais ou menos ingênuos, a gente entende eles nessa totalidade enquanto artistas, e é a partir dessas produções que a gente identifica que esses artistas têm a potencialidade, têm a possibilidade de nos ajudar a fazer uma releitura crítica da nossa própria história, da história social do Brasil, mas também da história da arte. Será que apenas os sujeitos que foram colecionados em museus, as imagens que foram colecionadas em museus, que são as imagens importantes? Ou a gente, na verdade, deveria se perguntar quais são os preconceitos que regem esse tipo de arregimentação de coleção? Não à toa, para aqueles que chegam na nossa exposição, logo aqui, você vai ser recebido por essa pequena tela de Odoteres Ricardo de Osias, o artista com maior presença de obras na exposição. Quem vê aqui uma igreja, um templo, não vê algo muito distante, mas na verdade esse é o MIAN, o Museu Internacional de Arte Naif do Brasil, a coleção que a gente itinera aqui no Mato Grosso do Sul, que ficava no Cosme Velho aos pés do Corcovado, com o Cristo Redentor ali na frente. Então aqui, de alguma maneira, essa tela nos lembra da arquitetura do próprio museu que salvaguardava essas obras, mas também sobre a história de como os museus descendem desses templos e são também locais de culto e de adoração das imagens. Falar de Osias nessa exposição é também apontar para esse assinte, essa exuberância de beleza. Aqui a gente tem uma larguíssima coleção de telas do Odoteres Ricardo de Osias, artista que vem de Eugenópolis, no interior de Minas Gerais, e que na vida adulta mora no Rio de Janeiro, na Ferroviária. Em Entre o Céu e a Terra, especificamente, além da belíssima maneira como o Osias vai constantemente interpretar a paisagem e estudar a perspectiva de uma maneira que vai resumir, em alguns momentos, de maneira muito sintética, escolhendo não se relacionar com certos elementos e dar proeminência a outros, um uso bastante impressionante de contraste, um uso de cor bastante exuberante. Mas é claro que talvez o que fique mais em evidência nessa exposição é justamente a forte presença dos cultos religiosos. Esse cara que na sua vida, na sua infância, viveu com muita força a cultura de terreiro, a cultura afro-mineira, é um sujeito que nos mostra a força cultural, estética e poética dessas religiosidades, mas que na sua vida adulta era pastor evangélico ligado à fé evangélica, à fé neopentecostal, que é um fenômeno também muito recente da história brasileira, essa transição da fé. O Brasil era considerado o país mais católico do mundo e agora a gente tem essa questão da fé se renovando, e é interessante ver como isso, que muitas vezes é uma lacuna da produção de arte contemporânea, aqui com esses artistas autodidatas, com esse pertencimento de classe, com essa interseccionalidade em que o seu pertencimento étnico-racial, o seu pertencimento de gênero e a sua classe social estão aqui elaborados, a gente vê uma possibilidade de uma leitura muito mais rica e muito mais pertinente, que inclusive encara de frente e elabora algumas das contradições e desigualdades da cultura brasileira. Antes que a gente vá para a próxima parede, é importante também que eu aponte que as fés que ele elabora são também, os cultos afro-mineiros, afrodiaspóricos estão aqui representados, mas também uma fé ligada à cristandade, ou seja, a sua crença, o seu partido religioso nesse momento não lhe faz precisar negar o seu passado, e muito antes pelo contrário, é possível apreender ou presumir um certo afeto a essa memória e uma certa maneira de lidar com essa história de uma maneira que não é simplesmente biográfica, mas entendendo a força cultural, a força comunitária, a força de aliança, de reunião que as religiosidades têm. Aqui
nessa belíssima parede, a gente tem a possibilidade de ver como a nossa percepção em relação às crenças e religiosidades passam também por palavras que a gente já prefere mais não usar. Por exemplo, a gente tem telas aqui que vão falar de seres mitológicos, de seres fantásticos, de seres encantados, de seres que vivem nas florestas, de seres que são cultuados em religiosidades, elaborando-os enquanto folclore. Se hoje isso não é mais necessário ou pertinente para a gente prefere fazer um uso menos preconceituoso e mais responsável da linguagem, é bem verdade que isso não foi sempre comum. E com essa coleção, majoritariamente aqui a gente tem obras desde os anos 70 até os anos 90, a gente tem a possibilidade de poder ver isso sendo elaborado. É claro que a gente está falando do boto cor-de-rosa, a gente está falando da curupira, do saci, da cuca, da mula sem cabeça, iara, sereia, cenas da Amazônia. No nosso texto de abertura a gente relembra que o azul da nossa bandeira sugere esse céu, que está entre o céu e a terra, e o verde da nossa bandeira alude à terra em relação às nossas florestas, às nossas matas. E a gente gosta também de identificar que essa floresta, que hoje em dia é a pauta política mais importante do mundo, a pauta ecológica, de consciência sobre isso, mas também as florestas são os locais onde vivem os seres encantados, são locais onde a fé se materializa e se faz presente para algumas cosmovisões e para algumas religiosidades. E a gente aqui prefere propositadamente reuni-las, encontrar uma força cultural de aliança e de encontro entre esses sujeitos, seres, ideias e formas de pensamento. Aqui a gente tem cenas, por exemplo, de enlutamento de crianças, cenas que aludem ao lobisomem, mas também o milagre de Moisés, da abertura do Mar Vermelho, ou seja, desde os cânones das mitologias judaico-cristãs até as mitologias afro-indígenas, tudo aqui a gente se dá a liberdade de considerar uma história interessante e pertinente e, sobretudo, entender que tudo isso diz da nossa gente e diz da nossa maneira de experimentar a nossa fé, as nossas crenças e da maneira como a gente se organiza socialmente. Então, para isso também a gente vai passar por figuras como Oxalufã, Ogum, mas também essa exposição prefere olhar para o culto e para a adoração, percebendo também certos fenômenos contemporâneos. É bem verdade que se a gente identificar como a gente vem trabalhando e pensando hoje em dia com as redes sociais, com a internet, com o contemporâneo, a gente vai ver um sistema de celebridades em que certas vidas são consideradas mais ou menos valiosas. E com muita sorte a gente tem aqui uma das estrelas do esporte brasileiro, Daiane dos Santos, nesse belíssimo retrato da pintora Ermelinda, atleta gaúcha, que trouxe muito reconhecimento também para essa ideia de Brasil. E uma das nossas ideias aqui é também questionar essa ideia do popular, do povo brasileiro como uma massa única e homogênea, né? Então, de alguma maneira, poder observar de uma maneira mais responsável e mais comprometida como essa própria ideia de povo brasileiro depende da gente para ser reproduzida e sustentada. Para aqueles que estiveram conosco em sofrência e viram esse espaço todo vermelho, agora estou vendo esse espaço todo azul e talvez outra diferença que possa ser identificada pelos nossos públicos é o repertório do cancioneiro que a gente escolhe trazer aqui para Entre o Céu e a Terra. Se em sofrência a gente se debruça sobre o sertanejo para entender como ele se torna um sertanejo universitário, quando as populações vão às universidades e depois se torna feminejo, quando a gente está mais pronto para certas discussões de gênero, aqui as artes visuais encontram a música popular brasileira e a gente traz pessoas do cânone do cancioneiro. Se para algumas pessoas Zeca Pagodinho não faz parte deste cânone, para outras talvez seja mais importante ou mais fácil identificar como Chico Buarque ou Gal Costa fazem parte desse repertório. E se a gente tem tanta facilidade em separar esses dois gêneros, o pagode de uma música que é mais considerada mais sofisticada, isso mais uma vez é resultado dos nossos preconceitos e a nossa hipótese aqui é que são esses mesmos preconceitos que acabaram fazendo uma fratura na nossa produção artística e relegando certos sujeitos à condição de artesanato ou de uma arte menor, uma arte tida como ingênua. Aqui a gente prefere elaborar de uma outra maneira esse repertório cultural. Aqui, mais uma vez, a gente tem o cancioneiro, Ney Matogrosso, com um pavão misterioso,
Tudo é mistério nesse teu voar, acaba aqui o nosso trecho. A gente tem cenas de Gerson que podem aludir a seres também sobre-humanos, né? ou extraterrestres, seres que desafiam o nosso repertório da forma humana. A gente brinca, se Deus é brasileiro, o diabo também. Então, além das divindades, aparecem as bestas, os seres que vão também confundir um pouco mais essa ideia de religiosidade, essa ideia de céu, que quase sempre, num pertencimento religioso, depende de uma antítese, de um contrário, de uma espécie de ideia de inferno, para amedrontar esses fiéis. Se a gente está a fim de colocar em xeque os nossos conceitos de arte popular, de arte contemporânea e fazer desse encontro algo um pouco mais intenso e mais comprometido com os nossos movimentos contemporâneos, não era possível fazer simplesmente uma ode, um romance às artes visuais. Aqui os próprios museus são colocados em xeque com essa tela de Dalvan aculturando. A gente tem a expectativa de que os públicos possam entender que o próprio ato de ir a museus, de ir a exposições, se insere numa lógica dessas instituições disciplinares e que é possível sim se perguntar em que momento essas instituições e esse tipo de categorização ou até mesmo esse tipo de curadoria não pode ser a reprodução de uma violência que a gente não deve estar mais comprometido, não deve estar mais interessado em reproduzir. Assim como em Sofrência a gente teve um núcleo que aludia aos encontros sociais e aos afetos coletivos, comunitários, aos encontros nas praças, nos quintais e nas cidades, sejam espaços mais urbanos ou espaços mais interioranos, a gente encontra aqui a festa de São João, encontra romarias, encontra Iara aqui representada, e é importante e interessante ver como, ainda nos anos 1980, um artista como Melo pinta a lenda da mandioca, algo que é totalmente esperado desse estatuto do que a gente costuma ou costumava chamar de artista popular, que eram ligados a regionalidades, ganhavam a peste de folclore, de lenda, de mitologia, palavras que costumam minorizar, tornar menores essas histórias. E artistas nada ingênuos como esses que foram salvaguardados pela coleção do Museu Internacional de Arte Naif nos trazem a grata possibilidade da gente colocar em xeque essas nossas certezas. Melo, além de fazer a pintura dessa lenda da mandioca, também interessou-se por pintar algo que foi extremamente comentado nesse nosso último ano. O apresentador de televisão Silvio Santos, que faleceu em 2024, foi motivo de uma cena pintada por Melo em 1984. E aqui a nossa hipótese é que esse funcionamento de um sujeito com o microfone na mão, com o bastão da fala e uma massa que o escuta, de alguma maneira repercute nesse programa de auditório um certo funcionamento que a gente pode ver nessas cenas de culto de igreja. Se isso soa extremamente contemporâneo para a gente, né? Essa aproximação entre as artes visuais e as possibilidades de entender que a arte popular está ligada aos fenômenos de comunicação de massa, eu convido vocês a me acompanharem para a gente ver uma próxima tela, está aqui desse outro lado do nosso espaço, que é uma tela de um artista chamado Dalvan, de 1994. O Dalvan, esse artista que na nossa última exposição mostrava o Clube das Mulheres, né? Então mostrava as mulheres na condição de desejando ali os homens que estavam no palco. Aqui é extremamente contemporâneo, mas mais uma vez aludindo a algo que é radicalmente importante da gente pensar hoje. Essa tela chama-se Tratado de Paz entre Israel e Palestina. Há 30 anos atrás, o artista já estava interessado em elaborar e interpretar um dos conflitos geopolíticos que atormentam a paz do século XX. E com isso, a gente tem a esperança de que fique cada vez mais evidente que essa hipótese de que essa arte não é ingênua, ela não é naif, assim, a gente pode continuar chamando ela de naif, caso seja o nosso desejo, caso a gente não encontre novas palavras para ela, caso seja da vontade desses artistas, mas, sobretudo, é preciso entender que se a gente não consegue enxergar a força política, a força narrativa, a força de denúncia, a força crítica, mas também a força poética, a força de beleza, a força de composição, de contraste de cores que tem nessas telas, isso é muito mais resultado dos nossos preconceitos, das nossas certezas, que deveriam estar disponíveis para ser colocadas em xeque e não, assim não o foram.
A gente começou a nossa exposição e mostrei para vocês essa tela, Natal no Cosmos. E talvez quem deu um giro pela exposição vai encontrar na parte mais final dela essa belíssima obra audiovisual. Cada uma das nossas exposições da coleção do Museu Internacional de Arte Naif propositadamente prefere chamar esses artistas de artistas populares e para isso era preciso expandir esse conceito. E para expandir esse conceito a gente foi atrás de artistas que produziram obras audiovisuais importantes para elaborar a cultura brasileira. Essa foi a hipótese da curadoria. E que tem trafegado por outros circuitos. Esse é Yuri Firmeza, um artista que teve esse vídeo comissionado pela Bienal de São Paulo e ele chama-se Nada É. Essa cena rapidamente alude ao nosso passado colonial brasileiro, à festa do divino, no Maranhão, à expectativa da chegada de um imperador, algo que se avizinha, mas parte também dessa situação geográfica da cidade de Alcântara, no Maranhão, que é a nossa base espacial. Então é interessante como os públicos são recebidos por uma sugestão desse céu, que é o céu também do espaço, dos nossos conflitos geopolíticos, mas aqui, mais uma vez, a religiosidade aponta também para o extraordinário. Se a gente entende que a fé é um fenômeno cotidiano, um fenômeno diário, e é algo que é extraordinário, mas está presente na vida de todos os sujeitos que têm uma vida espiritual, que têm uma ligação com o sagrado, é preciso também entender essa relação de fabulação desses artistas, né? Sim, muitos deles dedicaram-se a representar as suas realidades, o seu pertencimento cultural, a sua classe social e usaram dos pincéis como instrumentos de denúncia. Isso é bastante evidente nas tintas políticas que a gente vê nessa obra, mas é preciso também relembrar que esses artistas criaram, fabularam e imaginaram muitas das questões que sequer estavam no seu cotidiano. E como uma espécie de anotação final dessa exposição, os públicos que passarem por essa parede final vão ser saudados por uma última pintura de Odoteres Ricardo de Osias, sem título, dos anos 2000, que já é a representação dessa besta, desses diabinhos que já estão em fuga depois de verem tanta beleza aqui conosco. Eu gostaria de reforçar fortemente o nosso convite para que todas, todos, todes venham até essa exposição. Foi feita com muito carinho, com muita dedicação, com uma série de artistas que são uma oportunidade ímpar das pessoas que já são interessadas em arte, de colocar em xeque os seus conceitos, os seus preconceitos e as suas categorias. E eu tenho muita esperança de que para aquelas pessoas que não estão tão acostumadas a ir em instituições culturais e sentirem que essas experiências culturais são também para si, vão ter a generosidade do nosso programa educativo. Arte nas Estações é esse programa de 3 exposições que acontece aqui no Centro Cultural José Otávio Guizzo. É totalmente gratuita, todas as oficinas que aqui acontecem são totalmente gratuitas e a gente tem um grupo de educadores, de artistas que estão aqui prontos para recebê-los e para sublinharem esse gesto, que quem cria o sentido dessas obras são os públicos. Então, de terça a sábado, nós esperamos vocês aqui com horário expandido na quinta-feira e mais informações vocês encontram em artenasestações.com.br. Sempre um prazer ter a escuta de vocês, espero ter contribuído para a percepção e interpretação das obras e em dezembro a gente está de volta com A Ferro e Fogo. Muito obrigado.